E uma nova variação do coronavírus foi identificada no Reino Unido, que classifica como fora de controle. A mutação acendeu alerta nos países europeus e latino-americanos que fecharam fronteiras para voos britânicos. Então, para entender se essa decisão de restringir viajantes oriundos da Inglaterra para conter uma propagação da doença, que pode piorar a pandemia, nós vamos conversar agora com o diretor de pesquisas do Hospital Israelita Albert Einstein, Luiz Vicente Rizzo. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado por me ter aqui. Bom, doutor, esse alerta veio então do Reino Unido, que classificou como fora de controle uma variação do novo coronavírus em uma cepa que indica ser muito mais contagiosa do que a que se disseminava até então no país. Esse é um novo alerta que se acende agora às vésperas do Natal. O que sabemos dessa mutação, doutor? Bom, de novo, muito obrigado por me ter aqui. Eu acho que é uma oportunidade sempre da gente conversar com as pessoas e tentar trazer uma informação um pouco mais precisa, né? Queria também deixar uma ideia aqui para todos vocês. O Ministério da Ciência e Tecnologia tem, através de um grupo chamado Rede Vírus, né, grandes experts em mutações virais e outras coisas, que são pessoas que podem servir sempre como uma fonte boa de notícia para vocês e de informação precisa. Com relação a essa mutação, ela é as mutações todas elas parecem estar ligadas, e isso é mais ou menos semelhante para todos os vírus dessa categoria, a famosa spike protein, né? Que é a proteína que é responsável pelo nome do coronavírus, né? E é num pedaço que parece se ligar diretamente com o receptor. Esta ideia de que esta mutação é mais transmissível, ela é uma ideia associativa, e isso é perigoso em medicina, porque está se associando a nova mutação com o aparecimento da nova mutação nos casos que acontecem no Reino Unido, e eles estão em crescimento, né? A gente precisa tomar cuidado com a associação em medicina, porque às vezes as coisas não são exatamente o que elas parecem. Eu tenho utilizado essa alegoria aí, que você senta no seu banco na praça, assim, pela manhã, vê o sol se pôr, o sol nascer, vê o sol se pôr, e você fica com a impressão de que o sol é que dá a volta na Terra, e a gente sabe que é a Terra que dá a volta no Sol. Então, estudos associativos são perigosos. A gente sabe que a mutação existe, agora, relacioná-la com o aumento da infectividade ainda é prematuro. Tem 3 trabalhos que estão disponíveis aí nessas redes, onde você coloca hoje em dia trabalhos antes deles terem sido aceitos para publicação, né? A MedRix e a BioRix, que tratam isso com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de precisão, né? Realmente foi daí que eu tirei essas informações, mas não é possível ainda associar o aumento de infecção com a nova mutação. Com relação à questão de você impedir o tráfego de pessoas, ele se justifica, eu acho, muito mais pela frequência de possíveis infectados, né? Muito mais do que pela nova cepa em si, até porque mais cedo ou mais tarde essas cepas chegarão a outros lugares, que se é uma mutação beneficiosa para o vírus em algum momento, ela também vai acontecer no Brasil, independente de você interromper ou não a circulação de pessoas, né? Doutor, e nós sabemos qual que é a linhagem dominante de coronavírus, principalmente aqui no Brasil? Olha, tem uma série de estudos, como eu disse, esse pessoal da qual eu faço orgulhosamente parte, da Rede Vírus, tem estudado muito isso daí, o professor Fernando, a professora Marilda, Nico, enfim, a própria Esther Sabino, né? E você tem inúmeras variantes no país. A dificuldade que nós temos aqui é que, diferente do Reino Unido, onde há disponibilidade de recursos muito maiores para pesquisa, sequenciar um vírus é muito caro, né? Então, nós sequenciarmos todas as variantes aqui depende de um esforço nacional que ainda é difícil da gente visualizar pela falta de suporte à pesquisa, né? Mas há várias cepas, deve ter pelo menos umas 30 ou 50 cepas diferentes circulando no Brasil. Doutor, e nós temos vacinas em curso que estão sendo aplicadas em caráter emergencial. Essas mutações do coronavírus são uma ameaça às vacinas? Olha, em primeiro lugar, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que essa é uma pergunta que deve estar na cabeça de todo mundo, porque no frigir dos ovos, a hora que nós olhamos para as vacinas como a nossa grande esperança de sair deste tenebroso inverno causado pela natureza, a hora que você vê uma mensagem dessa, principalmente o público leigo, e muitas vezes até pessoas com formação acadêmica, se assustam um pouco. A hora que a gente olha onde a mutação está, então na spike protein,
né? E a gente pensa o tipo de resposta imune que hoje parece ser a resposta imune dominante e realmente protetora, que é a resposta via linfócitos T, que é a resposta via produção de interferon gama, e um pouco menos, não é 100 completamente, mas um pouco menos sem a atuação dos anticorpos neutralizantes que reconhecem o coronavírus, o SARS-CoV-2, não preocupa, tá? Não preocupa também, principalmente para as vacinas de vírus completos, porque essas vacinas de vírus completos induzirão uma resposta para diversos outros componentes que não são mutáveis do vírus e, consequentemente, você pode eliminar o vírus, impedir que o vírus entre dentro da célula, mesmo tendo uma mutação em um outro pedaço dele qualquer, tá? Então, no momento, esta não é uma grande preocupação para as vacinas. É sempre possível que haja outros tipos de mutação e que haja mutações que dificultem, por exemplo, a resposta imune. Mas do ponto de vista das vacinas que nós temos hoje, principalmente aquelas vacinas que lidam com o maior complemento de componentes virais, eu acho que não devemos nos preocupar com isso, não, tá? Doutor, e em qual momento nós saberemos se uma mutação afetou a capacidade de proteção de uma vacina? Com a velocidade com que este vírus do demônio está andando, 2 ou 3 meses após a vacinação, a gente já consegue entender se isso está acontecendo ou não, tá? Mas como eu disse, não é razão para preocupação. A mutação está colocada como tem sido o caso na maior parte delas, no spike protein. Ela é próxima ao mecanismo ligador, mas você tem outras áreas, então você teria um impedimento estereotáxico. Vamos pensar, por exemplo, se eu vou enfiar uma chave numa fechadura, tá? E eu fico mudando a chave um pouquinho, né? De forma que ela se encaixe ainda na fechadura, se encaixe bem. Existem várias maneiras de impedir que essa chave entre na fechadura. E uma vacina, eu não vou me estender muito aqui, até porque existem questões de bioquímica e tal, né? Quando você produz, por exemplo, um anticorpo, e vamos nos ater aos anticorpos, se ele se ligar minimamente próximo ao sítio onde a chave entra dentro da fechadura, ela não entra. Como se eu pegasse, por exemplo, uma chave, que eu vou botar na fechadura, ela fica mudando, mas eu tenho uma colinha que, independente dela mudar ou não, ela gruda na ponta da chave. Então, eu vou proteger do mesmo jeito, tá? Não é um motivo para preocupação neste momento. Com esta mutação, pelo menos não. Doutor, e nós podemos dizer que em uma mutação, o vírus ele sempre fica mais forte ou ele também pode enfraquecer? Olha, as mutações são eventos naturais, né? Elas acontecem com a gente, elas são a razão pela qual as espécies evoluem. A evolução de uma espécie, ela é em favor da espécie, não necessariamente em desfavor dos outros. O vírus ganha muito pouco, e eu vou antropoformizar, vou colocar o vírus aqui como se ele pensasse, né? E não é nada disso, eu estou só simplificando de forma que a gente consiga ter um raciocínio corrente, né? Então, para o vírus, não tem vantagem nenhuma de matar o hospedeiro, porque quanto mais gente não morta tiver, maior a chance dele proliferar, tá? Então, as mutações, não necessariamente, elas existem de forma a prejudicar o hospedeiro, no caso da Covid-19, o ser humano. Elas existem para beneficiar o vírus. Você tem uma pressão evolutiva qualquer, que pode vir das vacinas, que pode vir das medicações, que pode vir da nossa própria resposta imune, né, que vai se aprimorando com as infecções à medida do tempo, e os vírus vão se adaptando a isso, assim como as bactérias se adaptam. A gente tende a ver isto como uma coisa que seja contra a gente, mas não necessariamente. Aliás, de modo geral, os vírus que são extremamente letais, principalmente quando eles causam letalidade em curto prazo, à medida que eles vão mutando, eles vão ficando cada vez menos letais, porque a natureza favorece, obviamente, aquele vírus que não mata o hospedeiro, porque aquela cepa passará para a cepa não mortal versus a mortal, passará para mais pessoas, você desenvolve uma resposta imune e acaba impedindo que a cepa mortal prolifere. Então, é basicamente isso, quer dizer, a natureza ela é independente da vontade do ser humano, mas ordinariamente você não tem uma mutação que é necessariamente deletéria para a gente.
Muito interessante essa explicação que o senhor deu, doutor. E o senhor também falou da nossa resposta imune. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão. Uma pessoa que já foi infectada pelo coronavírus, ela pode se reinfectar com esse vírus mais forte? Na verdade, a defesa do nosso corpo, ela pode responder de forma diferente? Então, tem dois pedaços dessa resposta. Um pode, dois é improvável. Tá? Então, realmente pode responder de uma forma diferente, mas como são mutações pontuais, tá? não são grandes taxas de mutação que ocorrem dentro de um mesmo indivíduo, ordinariamente o fulano que adquiriu imunidade contra uma cepa do coronavírus vai manter essa imunidade contra as outras cepas, a menos que esta mutação seja em outro lugar que não seja necessariamente a spike protein. Tá? A gente não pode olhar para o coronavírus do mesmo jeito que a gente olha, por exemplo, para o vírus da gripe, que utiliza as mutações como uma forma de evadir o sistema imune dentro do próprio organismo. Tá? São vírus que, a despeito de muitas vezes eles serem trazidos juntos, porque existe essa tendência a associar, porque o coronavírus causa problemas pulmonares, eles são vírus completamente diferentes do ponto de vista total, de família, o tipo de comportamento, enfim. Então, quem pegou o coronavírus da primeira vez está relativamente protegido para essas novas mutações. Relativamente, porque pode aparecer uma aí que o indivíduo não estará protegido. Tem que lembrar que existem casos de reinfecção, são poucos, mas eles existem, e tem casos de reativação. Esses são até mais comuns, né? Onde o indivíduo, depois de um certo tempo, reativa a infecção, que não quer dizer que é uma cepa nova, tá? Bom, doutor, como dissemos lá no início, essa mutação ela acende um alerta às vésperas do Natal. O número de casos aumenta no mundo, mas vamos focar aqui no Brasil e nós ainda não temos vacinação. O distanciamento social continua a ser o principal remédio. Quais dicas o senhor dá, principalmente agora nós iniciamos, né, a semana de Natal, que é tradicionalmente o início das festividades de Natal e Ano Novo. O que é diferente e que deve ser seguido neste ano para todos nós? Olha, de novo, eu queria te agradecer imensamente pela pergunta, porque não é uma dica, é um pedido que eu faço para as pessoas. Né? Não se esqueçam que este vírus continua matando muita gente. Não se esqueçam que ele continua causando muita morbidade para as pessoas. Né? Nós estamos vendo aí, agora, infelizmente, recentemente passou a atriz Nissete Bruno, que era uma querida de todos os brasileiros, né? E a gente está vendo o potencial devastador que este vírus tem. Né? Mantenham o distanciamento social. O uso de máscaras por todas as pessoas é absolutamente fundamental. É uma matemática simples. Se eu uso máscara, é 50% de proteção. Se você usa, é quase 100%. Né? Então, se duas pessoas que se encontram mantêm o distanciamento, mantêm a máscara, a chance de você contaminar as pessoas é muito pequena. Os cuidados são esses. É muito triste, e eu sei disso particularmente, vou passar, até porque estou na ponta, né? Vou passar o Natal sozinho. Né? Eu tenho pais com 80 anos e pela primeira vez, desde que eu voltei ao Brasil há uma década e pouco atrás, nós vamos passar o Natal longe. Mas é o preço que nós temos que pagar. Né? O professor Gonçalo Vecina saiu com uma frase ótima, né? Até porque, assim, se você quer comemorar o Réveillon de 2022, não comemore o de 2021. Né? É uma dificuldade, mas nós temos que manter o distanciamento social, como os números mostram, tanto os números do Datafolha como os nossos próprios junto ao Google e o Waze. O distanciamento social caiu a níveis mais baixos durante a pandemia, a despeito da gente estar num pico de infecção e de mortalidade. Né? O que eu peço para as pessoas, não é uma dica, mantenha o distanciamento social, use máscara, pense que há sempre um outro Natal para você celebrar. Né? Haverá, se você conseguir passar por esse. As vacinas estão chegando, eu tenho grande confiança que uma ou mais delas serão efetivas, nós teremos a possibilidade de vacinar todas as pessoas. Hoje, a capacidade de produzir esses agentes vacinais é muito grande, então peço paciência, está difícil, nem mesmo nos períodos de guerra nós tivemos que ficar isolados por tanto tempo, é um grande desafio à espécie humana, mas nós vamos sobreviver, e isto passa inevitavelmente pela responsabilidade individual.
Tá? É uma responsabilidade do indivíduo entender que ele pode contaminar alguém e que o ideal neste momento é que mantenhamos o distanciamento, mantenhamos o uso de máscara e vamos seguir em frente, porque esse negócio vai acabar, nós vamos ficar aqui e o Natal do ano que vem vai ser muito melhor. Muito bem, nós conversamos com o diretor de pesquisas do Hospital Israelita Albert Einstein, Luiz Vicente Riso. Doutor, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e não pelas dicas, mas sim pelos pedidos para o bem de todos nós. Eu que agradeço a oportunidade, como eu disse, é uma chance muito importante para a gente poder conversar um pouco de ciência com a população e repetir o pedido. Mantenham o distanciamento e usem máscara. Faz muita diferença. Estamos aqui para isso. Obrigada, doutor.